Nesta aula vamos abordar as opções de posicionamento das divs dentro da nossa folha. Nós já vimos como colocá-las a flutuar e como colocá-las em relação umas com as outras, quando vimos a caixa, a propriedade float e a propriedade clear, mas temos mais propriedades que são interessantes a ver e então vamos analisar isso nesta aula. No entanto, ainda não vão ficar todas as opções de posicionamento vistas nesta aula, senão seria uma aula demasiado extensa. Na próxima aula veremos como colocar, por exemplo, um scroll dentro de uma div, e entre outras coisas, como pôr divs à frente de outras ou atrás, mas isso será na próxima aula, para esta aula não ficar demasiado extensa. Então, para começar esta aula, para ver as hipóteses de posicionamento da div no nosso ecrã, eu abri aqui o nosso fecheiro div HTML, foi um dos que usámos não na aula anterior, na outra antes. Portanto, está aqui div HTML, para não estragarmos o que está feito, para poderes depois consultar mais tarde. Eu aconselho a gravar este fecheiro de novo, portanto, fazer uma cópia, fecheiro, guardar como, e aqui mudar o nome, por exemplo, div e posição. Podes escrever mesmo posição. Portanto, já vais perceber, depois vais perceber que quando vis isto mais tarde, este fecheiro, vais perceber que é aqui que se trata as posições das divs. Portanto, guardar. E temos relacionado com este fecheiro, nós podemos criar um fecheiro novo, CSS, portanto, vamos então guardá-lo, definir aqui a linguagem, portanto, CSS, codificação ANSI, fecheiro, guardar como, e vamos também pô-lo dentro dos outros fecheiros CSS, e vamos pôr div posição. Eu vou copiar aqui este textozinho para ser mais fácil depois relacioná-los. Portanto, ele vai ficar div posição.css, que vem daqui de baixo. Para já não tem nada. E eu vou aqui mudar então este nome, visto que está junto com as outras divs, com as outras CSS, portanto, provavelmente resultou. Vamos só aplicar aqui ao body uma cor de fundo para ter a certeza que isto fica relacionado, depois eventualmente podemos apagar, mas assim eu tenho a certeza que isto ficou bem relacionado. Portanto, background color, e eu vou pôr aqui, vou pôr mesmo um vermelho, não coloquei ali o cardinal, vou colocar agora, vou guardar e vou então confirmar. Aqui alterei, aqui tenho o vermelho para o body, portanto vou abrir a pasta para ver se para abrir o fecheiro no browser. Portanto é só clicar na div posição, foi a que acabámos de criar, e está a abrir já no Chrome, já está a vermelho, portanto resultou. Então eu aconselho a mudarmos a cor de fundo. Vamos então ao nosso bloco de notas e vamos pôr, por exemplo, branco. Na verdade é o que vem da origem. Vou guardar e vamos então começar já por definir as características da nossa div py. Portanto, py. Vamos copiar aqui o background color, não precisamos estar sempre a escrever, portanto copiar, colar. Vou alterar então agora este sim para vermelho. Vou definir uma altura de 500 pixels, vou fechar, e uma largura, e agora sim a altura, 500 pixels também. Para já colocamos apenas estes, depois já vamos introduzir mais, e vou copiar, já copiei, Ctrl V para colar, e agora filho, aqui vamos mudar para amarelo, e aqui para se poder ver 300, guardar. Vamos ver no browser. Portanto, ela já está aqui a aparecer, a amarela dentro da vermelha, que é a py, e o fundo a branco. Vamos então começar por corrigir aqui uma situação, que é, aqui no browser nós temos aqui uma margem e ainda não definimos margem nenhuma, portanto isto vem de origem assim. Nós podemos ir ao body e meter
o padding ou margem 0, ou então definir que todos os elementos têm de origem o padding e a margem a 0. Por isso, abrimos o all, vimos isto numa das aulas anteriores, vou deixar uma linha de intervalo aqui. Portanto, todos os elementos têm margem 0 pixels e padding 0 pixels. Vou fechar, vou guardar, browser, atualizar e repara que agora encostou acima. Isto para nós podermos agora voltar aqui ao nosso Notepad e atribuirmos aqui algumas novas propriedades. Portanto, aqui vamos escrever position e agora vamos escrever static. Desculpa, fixed. Static veremos depois a seguir. Eu devo me ter enganado a escrever? Não, a falta é aqui este ponto, o ponto e vírgula. E vamos também colocar um afastamento em relação ao topo de 40 pixels. E aqui no background vamos fazer uma pequena alteração. Vamos pôr que ele tem uma altura de 1200 pixels. Portanto, eu disse que o body, desculpa, há pouco enganei-me. Portanto, o body tem uma altura de 1200 pixels, portanto a página terá pelo menos 1200 pixels. Se tiver mais conteúdos, será então maior. Mas de origem, se não tiver o suficiente, terá 1200 pixels pelo menos. Tudo a 0. E aqui disse que a posição desta div py será fixed e terá um distanciamento ao topo de 40 pixels. Vamos ver o efeito. Portanto, 40 pixels ao topo, está certo. E repara que temos agora aqui um scroll que antes não tínhamos, porque obrigámos a ter os 1200 pixels. O que eu queria mostrar é que eu estou aqui a fazer scroll, repara, o texto aqui, repara no pormenor do texto, ele vai desaparecer para cima, portanto ele vai andar para cima, mas a nossa div py vai se manter. A div amarela, a div filho, como está dentro dela, mantém-se também. Vamos então mudar aqui o fixed para absolute. Vamos guardar e vamos ver então no browser qual é o efeito. Aparentemente não aconteceu nada, mas vamos então fazer scroll. Repara que agora as nossas divs também vão, portanto, especialmente a vermelha, a outra está lá dentro, vai por arrasto, mas a vermelha já não fica fixa na página. Portanto, é assim que é com o atributo fixed que nós dizemos que aquele elemento fica fixo no ecrã e, independentemente de fazer scroll ou não, ele não acompanha os conteúdos, fica sempre ali naquela posição. Nós normalmente vemos alguns banners aqui de lado onde tem ligue agora, ou essas informações, é assim que se fazem, através do fixed e depois através do distanciamento ao topo. Portanto, aqui eu já tenho o absolute, por isso ele estava a fazer scroll. Portanto, fixed para ficar fixo na página, absolute para ficar relativo à página. Portanto, os valores que colocares aqui ficam relativos à página. Portanto, se eu meter aqui, por exemplo, left, enganei-me, left, e agora 200 pixels, vou fechar, vou guardar, portanto, daqui para aqui 200 pixels, vamos confirmar, cá está, andou os 200 pixels para aqui. Portanto, é assim que nós podemos posicionar os nossos elementos. Neste caso estava absoluto, portanto, este iria fazer o scroll. Vamos então ver, já vimos o fixed e o absolute, vamos ver o relativo. Para ver o relativo, nós precisamos de atribuir aqui à filho, porque vai ser relativo à posição da py. Portanto, eu vou copiar este código, Ctrl+C, Ctrl+V, repara, falta-me aqui mais uma vez o ponto e vírgula, e aqui vamos pôr relativo. Relativo, portanto, ele vai ser relativo, quando é relativo é sempre relativo ao elemento py, portanto, é ao elemento onde está inserido. Neste caso chama-se py, foi para facilitar aqui a nossa interpretação, mas é sempre relativo ao elemento onde está inserido. Vamos, para poder ver alguma alteração, vamos dizer que tem um distanciamento ao topo de 20 pixels e um distanciamento left de 40 pixels. Isto eu estou a inventar valores, não é importante. Vou gravar, browser, atualizar.
Repara que temos então o nosso distanciamento que definimos relativo a este canto e este. Portanto, ele andou 20 pixels para baixo, daqui conta 20 pixels para baixo e daqui 40 pixels para a esquerda. Vamos então ver o último atributo. Ele não é preciso declarar porque é o que vem por defeito, mas vamos vê-lo. Static. O static diz que, independentemente de nós termos colocado distanciamentos, ele vai respeitar a ordem em que as divs foram inseridas. Portanto, se foi primeiro esta e esta está lá dentro, é assim que vai mostrar. Vamos ver no browser. Portanto, repara, no HTML nós temos uma div e depois temos outra lá dentro. Portanto, ele vai ignorar completamente aqui estas indicações. Mas vamos então imaginar que queremos a nossa div amarela estática no ecrã e esta absoluta, portanto, a fazer scroll. Portanto, neste momento estão as duas a fazer scroll, mas eu quero a amarela fixa. Então podemos vir aqui e escrever aqui Fixed, guardar, vamos ver. Tenho que atualizar, claro. Portanto, repara que ele já mudou aqui a posição. Porquê? Porque ele já não está relativo à div onde está inserido, está relativo ao documento e como é fixed, ele vai ficar fixo. Vamos voltar aqui ao nosso Notepad. Nós podemos também usar as propriedades float. Eu vou pôr aqui float right. Vou fechar. Portanto, eu coloquei float right no Py, mas além dele, falta retirar aqui o position absolute. Ou melhor, vamos deixar estar para já e depois voltamos cá se for preciso tirar. Portanto, eu vou gravar e vou ao Chrome atualizar. Repara que não aconteceu nada, porque nós temos aqui instruções contraditórias. De um lado diz float right, portanto está a mandá-la flutuar para a direita, mas aqui diz que a posição é absoluta. Portanto, vamos simplesmente até comentar, e aqui comentar, gravar, e vamos então agora ver. Repara que agora sim ela veio então para a nossa direita, e eu mantenho esta. Embora esta dentro do código HTML esteja dentro desta, eu consegui com CSS fazer com que isso não acontecesse e aparece aqui. Em relação às propriedades de posição está tudo visto. Eu queria só mostrar aqui ainda mais uma coisa. Em relação a estas propriedades de afastamento, nós vimos a top e a left, mas existem mais duas. Claro que existe também a right e existe também a bottom, podem ser usadas. Regra geral é a top e a left porque os browsers interpretam o código começando sempre daqui para baixo, portanto da direita, melhor, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por isso, regra geral, são estes que são usados, mas existem mais dois. Caso alguma vez precises fazer alguns testes, poderás precisar de usar então o bottom e o right. Em relação a isto, como tu viste, as combinações aqui começam a tornar-se bastantes, porque eu posso pôr um position absolute e depois o float, que como vimos não iria funcionar, mas existem aqui algumas combinações e é quase impossível prever todas as que podem acontecer. Portanto, se alguma vez te acontecer a div não vai para onde tu queres, então vais ter que mexer ou nas posições ou no float e também nas propriedades top e left para poder chegar ao resultado que tu queres. Em último caso, se tu quiseres um aspecto como nós acabamos de obter agora, que temos uma div dentro de outra, mas elas estão afastadas, portanto, aqui a div amarela está afastada da vermelha e na verdade no código está dentro dela. Então, se não conseguires obter este resultado por algum motivo, porque esta situação deu para resolver, mas há situações que poderão não dar, então tens que vir ao teu código HTML e separá-las. Por exemplo, tiravas esta daqui de dentro e colavas aqui fora, e aí de certeza que ela já não iria ficar lá dentro. O máximo que poderia ficar era sobreposta, mas isso veremos na próxima aula, como colocar uma sobreposta à outra, qual é que fica visível, qual é que fica por cima, qual é que fica por baixo, como ganhar scroll. Será algumas das coisas que veremos na próxima aula, e também se ela corta ou não os conteúdos que estão lá dentro, mas como disse, isso será na próxima aula. Então, vemos lá.